Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2026, quinta semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e o vi espalhando o medo em redor. Denunciei-os e denunciei-los. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, porque não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha eterna, infâmia, que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que prova os homens justos e vê os sentimentos do coração, roga-te em favor e ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa e cantei ao Senhor, louvores o Senhor, por ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17, versículos de 2 a 3a, versículos 3bc a 4, versículos de 5 a 6 e versículo 7. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois a minha força, a minha rocha e meu refúgio e salvação. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, a minha força e poderosa salvação. Sois o meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor, e ele gloriar a dos meus perseguidores, serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Aos laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele ao meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu clamor. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e ele escutou a minha voz. Aclamação ao Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E eles lhe disse: por ordem do Pai, mostrai-vos muitas obras boas. Por qual delas me querem apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirige a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que eu sou filho de Deus?
eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queiras acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibeis e reconheceis que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram apedrejar Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a seu respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura tirada do primeiro livro de Jeremias, assim fala: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e ouvi espalhando o medo em redor, e denunciei-los. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e devorá-los dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, porque não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha eterna e infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provam os homens justos e vê os sentimentos do coração, roga-te-me e faça ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa e cantei ao Senhor, louvor o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Já no Salmo responsorial, o salmista nos diz: A vós eu amo, ó Senhor, sois a minha força e a minha rocha, o meu refúgio e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, a minha força poderosa, salvação. Sois o escudo e proteção, em vós eu espero. Invocarei o meu Senhor, e ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo. O Senhor eu invocarei na minha angústia, e elevarei o meu clamor para o meu Deus. Do seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus lhe disse: Por ordem do Pai, mostra-vos muitas obras boas. Por qual delas queres apedrejar? Os judeus responderam a Jesus: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmias, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus respondeu aos judeus: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse a vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama de deuses as pessoas às quais se dirige a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que eu sou filho de Deus, e eu vim, e eu a quem o Pai consagrou, e o enviou no mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queiras acreditar em mim, acredite nas minhas obras, para que saibeis e reconheceis que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez os judeus procuraram prender Jesus, mas Jesus escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João Batista tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram a ter Jesus e diziam: João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo
que João Batista disse a respeito de Jesus é verdade. E muitos ali acreditaram em Jesus. Que possamos sempre acreditar no nosso Senhor, acreditando que Ele faz nova todas as coisas, que Ele sempre quer o nosso bem, que Ele quer o nosso amor, a nossa misericórdia e que Ele quer nos curar, hoje e sempre. Amém.